Olá, eu sou André Roncalha e esse é o Comentário Econômico da Semana. O mundo bate 1 milhão de mortes e o Brasil, que tem apenas 3% da população mundial, é responsável por 14% dos mortos. Na Europa, o Reino Unido e a Espanha já enfrentam uma possível segunda onda e elevam os temores de uma duração muito maior da pandemia. Nos Estados Unidos, a gente tem o Banco Central americano junto com o Congresso americano alinhados na defesa de um novo pacote de estímulos à economia por conta dos efeitos da pandemia no valor de 2,4 trilhões de dólares. Enquanto isso, os republicanos atuam para impedir que isso aconteça com os temores fiscalistas de que isso vai fazer a dívida disparar. Jerome Powell, presidente do Fed, tem dito claramente que não é o momento de se preocupar com isso e vem comprando loucamente títulos no mercado secundário para impedir que haja uma queda no valor dos ativos das famílias e das empresas. Isso significa que as preocupações com a sustentação da economia americana persistem e isso é resultado de dados recentes que mostram uma desaceleração na atividade empresarial, bem como uma leve elevação no aumento de pedidos de seguro-desemprego, sinalizando que a economia ainda está bastante tímida em termos da sua recuperação e o Banco Central, então, americano já sinalizou que não vai falar em elevação de juros até 2023. Isso é particularmente importante para a periferia do sistema, porque essa liquidez vai afetar, evidentemente, o retorno dos capitais quando eles forem procurar ativos, né, e principalmente oportunidades de investimento. E isso para o Brasil é relevante porque em agosto o Banco Central divulgou essa semana que o Brasil teve uma queda de 85% comparado ao ano anterior na entrada líquida de capitais para investimento, chamado investimento direto no país. Esse dinheiro ele é diferente do capital especulativo, que é um capital de curto prazo, que vem aqui aproveitar oportunidades de ganho rápido e focados na área financeira. Esse dinheiro ele diminuiu tremendamente, né, que é o dinheiro associado a investimentos de longo prazo, e isso é uma má notícia, mas em geral, evidentemente, ele é resultado de como as empresas multinacionais alocam capital dentro das suas empresas nas filiais, né? E isso significa, evidentemente, que no contexto de crise as multinacionais tendem a levar o dinheiro de volta para casa. É bem possível que com a retomada da economia mundial os capitais retornem e esse fluxo volte a correr ao país. Além disso, nós temos Paulo Guedes insistindo numa reforma tributária que vai, como ele disse, dar uma facada no sistema S. Então a ideia é diminuir bastante o repasse aos sistemas formados por, como exemplo, né, o Senai, o Senac, o Sebrae, e a ideia é formar caixa, né, no Tesouro. Além disso, ele também trabalha com uma tentativa de reduzir a renúncia fiscal, ou a isenção fiscal, na verdade, no sistema simples, que tenta, pela Constituição, ajudar micro e pequenos empresários por meio de uma alíquota tributária muito baixa. A ideia, novamente, é tentar angariar dinheiro para financiar um eventual Renda Brasil, que o próprio Bolsonaro já desautorizou a equipe econômica a falar. O problema de todo esse arranjo que o Paulo Guedes tem tentado fazer é que ele parece ser uma nuvem, né, de fumaça para colocar, né, o imposto digital, o tributo digital, né, nos moldes da antiga CPMF. E esse tributo digital, como a gente já falou várias vezes aqui, ele é péssimo porque ele tributa em 0,2% absolutamente todas as operações financeiras, e isso tende a levar a uma desintermediação financeira. Para quem não sabe o que isso significa, basicamente o dinheiro foge do sistema bancário porque as pessoas começam a fazer operações na economia real apenas com notas de dinheiro. E isso é ruim porque isso diminui a capacidade de resiliência do sistema, principalmente numa situação como essa da pandemia, em que a grande parte do setor desbancarizado, né, aquelas pessoas que não têm acesso a serviços bancários, elas acabaram sendo expostas mais ao vírus. E isso, evidentemente, é a contramão da história, na medida em que vários países mundo afora já caminham na direção de moedas digitais, o que poderia, num médio, longo prazo,
levar ao que o próprio André Lara Rezende vem defendendo, junto com várias outras pessoas, na ideia de cada cidadão ter uma conta no Banco Central, né? E isso alterar por completo o panorama de funcionamento do sistema bancário. Mas a gente pode tratar disso em outra ocasião. Finalmente, nós temos na área social um drama que tende a se elevar na medida em que o governo tenta se equilibrar entre os benefícios eleitorais de manter o auxílio emergencial e o problema fiscal que já vai se avizinhando e vai gerando pressão por parte do mercado financeiro. Nesse sentido, o que a gente tem é cerca de 2 milhões de pessoas que devem ser excluídas dessa extensão do auxílio emergencial, na busca do governo de reduzir fraudes, reduzir desperdícios, mas também, ao mesmo tempo, gerando aí uma fila de mais de 500 mil deficientes pessoas com alguma deficiência que precisam do BPC. Então, ao mudar as regras de elegibilidade, o governo dificulta o acesso dessas pessoas a esses benefícios que são muito importantes. Recente pesquisa publicada pelo Valor Econômico sinaliza que cerca de 11 milhões de pessoas podem cair na pobreza caso o auxílio emergencial seja retirado de maneira muito rápida. O que o panorama está nos indicando é que Bolsonaro vai tentar de tudo para manter esse auxílio emergencial, possivelmente gerando alguma flexibilização no teto de gastos. Bolsonaro tem agora a maior aprovação dos últimos tempos, ele já bateu 40% de avaliação de ótimo e bom por uma recente pesquisa, e isso então tende a fazer com que ele busque alternativas para manter o auxílio emergencial. Ninguém abre mão, né, de benefícios eleitorais, particularmente quando está de olho na reeleição. Finalmente, o mercado financeiro vem elevando seus temores quanto à capacidade de financiamento do Tesouro Nacional, tentando mostrar que o Tesouro está com algum problema de caixa e, por isso, tem colocado as taxas de juros em contratos mais longos lá nas alturas. É evidente que aqui a gente vai ter um jogo entre Tesouro Nacional e Banco Central, em que o Tesouro Nacional tem dificuldades de rolar sua dívida, porque quando ele chega ao mercado, o mercado pede taxas de juros mais elevadas. Porém, isso não tende a afetar muito a dívida pública agora, porque essas taxas de juros são apenas sobre os contratos novos. O problema é que o Banco Central poderia ajudar essa rolagem se ele estivesse atuando no mercado secundário, que é exatamente onde estão os títulos já emitidos. Se o Banco Central entrar comprando esses títulos no mercado secundário, jogando liquidez ali, a tendência é que a curva de juros tende a ficar menos empinada, ou seja, o longo prazo tende a ter um retorno menor e isso ajuda o financiamento de longo prazo, principalmente em setores-chave da economia, pelos quais a gente precisa atuar para manter o investimento durante a retomada, e esse vai ser um ponto-chave. Então o que a gente tem para a próxima semana é essa agenda de reflexões. Eu deixo um grande abraço para vocês e um bom final de semana.